Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma sessão de cinema online promovida pelo curso de cinema da Unisul em parceria com a Fundação Catarinense de Cultura. Sejam muito bem-vindos. Estou eu aqui super bem acompanhada pela minha parceira Bruna Barreto. Tudo bem, Bruna? Boa Como foram as noite. férias? Boa noite, desculpa. As minhas férias foram ótimas, senti falta, né, de apresentar aqui, de dar um oi para os meus fãs, claro, sempre, né? Eles sentiram minha falta, eu sei que sentiram. Enfim, boa noite a todos. Está pronta para o reinício do semestre letivo? Já tô louca para ter aula de novo. Nossa, meu Deus, já mal vejo a hora. Nossa. Ótimo. Nós estamos preparando tudo aí para receber nossos estudantes. Acabamos de vir aqui das nossas sessões do especial de férias, né? Com os 5 filmes mais assistidos durante o ano de 2020. E agora retomamos as nossas sessões com um presente, eu diria, né? Então, filme Baile, que foi qualificado para o Oscar de 2021. Já temos o resultado, a gente vai conversar com Cíntia Bittar, que é a roteirista e diretora, com Ana Paula Mendes, que é a produtora, e com Emily de Jesus, a protagonista desse filme, um filme belíssimo, sensível, delicado, e que coloca o dedo aí em questões muito importantes, que precisam ser cada vez mais discutidas, né? Então, o filme Baile. Nós tivemos o making-off assinado pela Camila Novaes, a nossa estudante que está sempre aqui nas nossas sessões. E as fotos de estilo também. Foto estilo também, e recebi vários materiais da Cíntia, da Camila Novaes, que sempre me passa todas as informações. Sempre que este filme que ela trabalhou, que ela se orgulha muito, entrou em qualquer seleção, ela me passava todas as informações, então um carinho todo especial. E a gente vai ter, antes do filme, o filme tem 18 minutos, e antes a gente vai ter um bate-papo, então com a Cíntia Bittar, com a Ana Paula e com a Emily, né? E uma aula, né? Porque a Novelo Filmes, que é a produtora do filme Baile, tem conseguido resultados incríveis, e nós já trouxemos aqui alguns filmes nessas sessões para vocês. Então é muito bacana que essa sessão consiga trazer inúmeros filmes que, na sua maioria, as pessoas só têm acesso em festivais. Então, eu acho que as sessões online têm promovido muito isso, né? A própria difusão de filmes que foram realizados já há um certo tempo, mas que ainda existem pessoas que não viram, e agora trazendo esse filme Baile com essa qualificação para o Oscar, que é um resultado de muito destaque, que nos orgulha muito de ter aqui a, a Cíntia, a Ana Paula e a Emily de Jesus. Né, Bruninha? Isso aí. Eu sei que eu, como estudante de cinema, né, eu aprendi muito com esse bate-papo, muito sobre a questão de difusão, muito sobre as diferentes camadas, né, que tu pode dar ali para cenas e narrativas. Enfim, foi um bate-papo muito proveitoso que agora vocês vão poder desfrutar. O filme, principalmente, é maravilhoso, é lindíssimo, assim. É uma história tão simples, mas é muito emocionante. Eu espero que todo mundo goste. É isso. Então, como a gente fica bastante tempo com elas, e vocês estão aqui para saber mais do filme Baile, para ouvir a Cíntia, a Ana Paula e a Emily, vamos direto para o nosso papo, e desejamos a todos uma excelente sessão. Boa noite, uma excelente sessão para todos. Olá a todas, sejam muito bem-vindas, a equipe da Novelo aqui presente nessa sessão, de volta da nossa sessão especial de férias. Eu estou aqui com a ilustre presença
de Cíntia Bittar, da Novelo Filmes, para falar um pouco sobre o filme Baile. Cíntia assina roteiro, direção e montagem também, né? Que é a tua grande área. Tinha a nossa grande área de montagem, por área que eu tenho um carinho imenso também. Ana Paula Mendes, também da Novelo Filmes, e que se assina a produção, é isso, né? E a Emily, que é a protagonista do filme Baile, e que vai falar um pouquinho dessa experiência também. Vou querer saber dela, se ela já fez outros trabalhos. Emily de Jesus, e que nos emociona com esse filme belíssimo da Novelo Filmes, né? Então, estou aqui com a minha parceira, Bruna Barreto, para fazer uma conversa com a equipe do filme, parte da equipe do filme, a quem eu agradeço muito pela presença, para a gente falar um pouquinho antes de exibir o filme. Então, já agradecendo, Cíntia, Ana Paula e Emily, já agradecendo pela presença, e querendo saber de vocês que resultado é esse de filme cotado para o Oscar. Cíntia, podemos ir contigo primeiro? Então, obrigada, Mara, Bruna, pelo convite, né, participar aqui. O filme ele foi qualificado para o Oscar, né? A gente não avançou porque ontem saiu o resultado da shortlist e infelizmente nenhum brasileiro avançou nessa primeira etapa. Mas fomos qualificadas, né? A gente recebeu essa qualificação ao ganhar a edição histórica do Festival de Cartagena de Índias, era a edição número 60, e ganhamos melhor filme ali, isso que nos qualificou, né? Então é uma experiência nova, a gente ainda não tinha ganhado melhor filme em nenhum festival qualificador para o Oscar, então foi uma experiência diferente, assim, bastante aprendizado também. Certo. Então, foi a partir desse festival, que é um dos festivais credenciados para qualificação, né? Esse é o termo que se usou, qualificação dos filmes para o Oscar. E os filmes da Novelo Filmes vêm ganhando importantes festivais no Brasil, fora do Brasil, e é lindo de acompanhar a trajetória de vocês. Então, eu me sinto honrada de estar aqui falando com vocês hoje nessa nossa volta das sessões, tá? Eu acho que a gente não poderia voltar em melhor companhia. Ana Paula, nossa parceira também de curso, a Cíntia e Ana e Maria Augusta, né, da Novelo Filmes, são formadas aqui no nosso curso de cinema da Unisul. Ana Paula, querida, como é essa experiência desse resultado incrível com o filme Baile? Bom, obrigada também pelo convite. Olha, o resultado acho que é de muita alegria, assim mesmo, né, de ter conseguido com poucos recursos e de forma tão difícil que é fazer um filme, né, aqui no país, aqui no estado, a gente conseguir realizar ele e ele ter essa difusão, né, e essa projeção. Uma coisa assim que acho interessante a gente estar falando aqui também é que assim que geralmente a gente chega nessa etapa de difusão já sem qualquer recurso, né, para o filme, e é justamente uma etapa central onde o dinheiro faz toda a diferença, assim, real. Tem festival que o teu filme não entra se tu não pagar para ele entrar a inscrição, né? Esses grandes festivais que dão uma projeção internacional muito grande e tudo mais, a maioria deles custa para entrar. Então, assim, se você chega nessa etapa da difusão sem qualquer previsão de dinheiro tanto para inscrever quanto para dar visibilidade para ele, às vezes tu não dá nem a oportunidade do filme entrar, né? Então, isso é uma coisa que sim, que a gente o Baile, a gente mais uma vez chegou nesse lugar, assim, a gente chegou na etapa de difusão e a gente já não tinha mais grana, né? Inclusive, o Baile foi realizado com recurso de edital do Prêmio Catarinense de Cinema, e também com alguns apoios técnicos que a gente tinha conquistado no edital, no FAM do ano passado, que um filme também dirigido pela Cíntia ganhou o prêmio.
E aí a gente usou esses recursos no Baile, porque o Baile foi um filme que a gente, embora simples, ele demandava uma força orçamentária. E aí a gente, mais uma vez, chegou na difusão sem recursos para difundir. Então, olhar para trás assim, agora e ver que ele teve tanto alcance, conseguiu fazer uma projeção, né, um circuito muito interessante de festivais, ser qualificado para o Oscar, e avançar um pouco nessa corrida, ainda sem recursos, assim, para mim é muito muito interessante de ver, um pouco triste, confesso também, porque gostaria de que a gente tivesse, né, mais grana para poder ter feito mais pelo filme, ter ajudado melhor ele nessa etapa tão crucial que é a difusão, assim, mas infelizmente não, a gente fez tudo que a gente pôde, né? E às vezes tudo que a gente pode não é o suficiente, porque é isso, às vezes depende de ter dinheiro no bolso. E isso cada vez mais é mais difícil de estar acontecendo. Mas, assim, eu fico muito feliz com o filme, ele é um filme que só traz alegria para nós, assim, filmar ele foi uma alegria, produzir ele foi uma alegria, a difusão dele é muito alegria, assim, também. É um filme muito alegre, eu acho que o processo de realização foi muito leve, foi muito feliz, assim, e talvez isso, né, seja um pouco da mola propulsora aí do Baile na difusão dele, acho que transparece um pouco isso também, assim, né, ele foi um filme feito com muita alegria, assim, e de uma forma muito leve, né, então talvez isso, acho que as pessoas podem também se ir com muito amor envolvido, assim, né? Tanto no processo de realização, de conseguir trabalhar com uma equipe que a gente gosta muito, com pessoas que a gente já trabalha faz tempo, o elenco também maravilhoso, assim, então tudo foi um processo de realização muito feliz, assim. E talvez a difusão dele também, a gente, né, veio coroar um pouco esse processo também. Muito bem, Ana Paula, a gente já vai pedir para você chamar a atenção a algumas questões do filme, para que o público, ao assistir, já tenha também um olhar mais atento às questões que vocês levantarem. A gente sempre pede isso, tá? Foi diferente, ainda mais por eu ser a principal, né? Algo que eu nunca tinha feito antes. Quando eu assisti, eu fiquei curiosa com uma questão da tua personagem. Tu já tinhas entrado ali na Assembleia? Não. Então, foi com o filme que tu entrou pela primeira vez na Assembleia e o filme nos apresenta um paredão de quadros, né? Com os presidentes da Assembleia, todos homens, todos brancos, enfim. E óbvio que eu não posso dar spoiler aqui, o filme vai rodar daqui a pouco, para quem não viu ainda, mas a vontade que me deu foi de fazer exatamente aquilo que tu fez, de chegar lá e colar a imagem de tantas mulheres que fazem parte da história, né? E que a história não as retrata. Fala um pouquinho como tu viu isso, qual que foi a impressão que tu teve ao se deparar com aquele paredão de retratos e depois um espacinho bem menor, né? Com as fotos das deputadas. A do paredão, eu fiquei um pouco tempo incomodada por só ter homem branco, velho, hétero lá na frente. E, tipo, do outro lado ter as mulheres. Isso. Eu acho que o teu, pelo menos uma percepção minha, né, da experiência do filme, vendo a tua personagem, Andréia, foi de que eu acho que a gente nós temos muitas coisas para mudar no país, no mundo, e eu acho que o Baile consegue, e principalmente através da tua personagem, nos dizer que é em pequenos detalhes, em gestos singelos, mas um pouquinho de cada um, e estar atenta a esse tipo de percepção que o Baile né, de forma tão poética nos traz. Eu acho que a gente tem muito o que fazer. Então, é bom saber que tu faz parte desse grupo de uma nova geração que já vem com isso muito mais claro do que a minha geração, por exemplo. Então, é uma honra mesmo contar contigo aqui na nossa sessão, tá bom?
parabéns ao teu trabalho e eu te desejo muito sucesso, tá? Então, é como a Mara falou, né? Eu queria muito saber da Cintia, assim, como que... Enfim, o que ela destaca do filme e também como que ela surgiu com essa ideia, assim, porque eu achei muito interessante, tipo... Porque eu jamais teria pensado nesse negócio dos retratos da Assembleia. Eu estagiei lá e eu, tipo, nunca nem olhei, sabe? E eu achei extremamente interessante pegar... Porque tem um foco muito grande na figura da Antonieta de Barros, né? No filme. E é interessante isso porque por tanto tempo ela sofreu um processo de apagamento, né, histórico ali. Ela foi só ter a foto dela lá, só, tipo, em final de 90, eu acho. Então, para mim, foi muito interessante, tipo, um filme que é todo ao redor de memória e aí ter o foco nessa figura, assim, né, ali tantas vezes. Enfim, eu queria saber como é que surgiu essa ideia e também qual que é a parte, assim, que tu gostaria de destacar também do filme, pra galera ficar ligada, assim. A ideia ela surgiu de uma demanda de um edital que estava aberto, infanto-juvenil. Eu queria muito criar uma história com uma protagonista garota mas que falasse de ocupação da política institucional. Então já era bastante desafiadora, né, a intenção. Acabou que não inscrevemos nesse edital, mas inscrevemos no edital Prêmio Catarinense de Cinema, né, onde o filme foi contemplado. Foi uma escrita bastante rápida, a partir desse momento que veio esse desejo de falar sobre isso, rápida, bem rápida mesmo, numa viagem de avião de Recife a Florianópolis. Eu estava voltando de um trabalho. A ideia daí, claro, primordial, recebeu várias camadas, né, que vem tanto da construção das personagens quanto dos eventos narrativos, e tentei tratar de temas que me causam certa perplexidade, como os cortes na saúde, a questão díspare, né, da ocupação da política, também questões de relação familiar, do cuidado, uma família que seja a cara do Brasil, né, que as famílias mesmo, muitas são configuradas apenas com mulheres. Então, procurei adicionar essas camadas, assim, que na verdade faz parte de todo um universo aí que me toca bastante pessoalmente, né? O grande desafio é transformar isso que eu quero falar, esse discurso sociopolítico, né, em uma história, né? Porque a história ela tem que vir antes de qualquer bandeira, de qualquer discurso. Então, foi mais ou menos daí que veio a ideia e como que eu fiz, né? E sobre destacar, eu acho que é prestar, assim, né, para quem for assistir, assim, que o filme tem vários assuntos, vários detalhes, ele é realmente... Tem gente que gosta de assistir até mais de uma vez, porque ele foi todo pensado para cada coisinha ter uma narrativa, desde o figurino até um detalhe de um objeto num lugar, assim, ele é muito rico, assim, em questão de intenção de narrativa, não só no enredo mais óbvio, mas também em várias construções do filme ali dentro. Bom, eu queria perguntar para Ana Paula, não é nem perguntar, é mais pedir, como estudante de cinema, assim, tipo, quais são as orientações, dicas dela com relação a, tipo, como fazer o filme se movimentar, né? Como o filme pode ter essa resposta tão positiva que o baile teve, assim, né? É uma curiosidade minha, assim, também, porque para mim me pegou muito de sopetão, assim, ver um filme da Novelo, porque eu tô acostumada a ver a novela aqui nas sessões e tudo mais, e da Mara falar, da produtora de vocês, e, tipo, eu fiquei muito, nossa, meu Deus, a Novelo com filme cotado para Oscar, né? Enfim, eu queria que tu falasse, não necessariamente, tipo, para estar cotado para Oscar, mas, assim, como que a gente pode, enfim, fazer o filme circular, né? Para ele não ficar parado, porque eu, pelo menos, eu tenho uns 3, assim, que tá, tipo, só aqui no HD, entendeu? Enfim, eu queria saber disso. E também, o que tu gostaria de destacar do filme, assim, pode ser tanto o aspecto da tua área ali, da produção, ou também, tipo, da narrativa, da foto, enfim, o que tu quiser destacar, assim, para o público ficar de olho nisso aí também. Certo. Bom, eu
gostaria de destacar o filme inteiro. O filme inteiro, maravilhoso, super, tem uma unidade incrível, assim. Como a Cíntia falou, eu estou muito contemplada no que ela falou, assim, o filme tem várias camadas, ele te dá essa oportunidade de tu assistir, interagir com o filme em diversas camadas, assim, né? E o filme oferece isso do primeiro ao último frame, assim. Mas, enfim, coisas que eu gosto muito, assim, eu gosto muito da relação com aquela Bisa, como a Cíntia falou, também uma coisa que me toca muito, assim, pessoalmente. Eu também tenho uma relação muito especial com eu tinha com a minha bisavó, com minhas avós. Então, esse carinho que rola ali, eu gosto muito disso no filme, assim. Gosto muito da cena da farmácia também, onde tem também várias camadas ali, assim, políticas, inclusive, colocadas, assim, gosto muito daquilo. Enfim, assim, gosto muito do filme inteiro, destaco ele inteirinho, mas, sei, talvez chamaria atenção para esses pontos, assim, que eu gosto muito de que se desenvolvem, né? Mas, enfim, em relação à questão do filme, da difusão, assim, isso tudo passa por um planejamento, né? Da gente entender que não basta tu terminar o filme e jogar ele em qualquer lugar, assim, né? Se você pode fazer isso também, obviamente, mas se você tem interesse, né, de que esse filme tenha uma certa carreira, você precisa pensar que carreira é essa. É isso, assim, basicamente. Né? Então, isso significa o quê? Significa que, inclusive, tu vai determinar quando tu vai filmar o teu filme de acordo com que tipo de festival tu pretende alcançar, né? De que tipo de festival tu pretende, pelo menos, tentar estrear, por exemplo. Né? Então, isso é uma coisa muito importante, porque uma vez que o filme está pronto, se você fez ele totalmente descolado, por exemplo, do que está acontecendo em termos de... Você tem essa pretensão, né, de que teu filme circule em festivais, por exemplo, você pode não ter essa pretensão, mas você precisa primeiro, né, conhecer quais são esses festivais, quais são os festivais que você acha que dialogam com o teu filme, que vão dar uma projeção para ele, que tipo de filme tem circulado nesses festivais, e aí tudo isso é um trabalho que é feito antes de entrar em produção. Né? Você precisa conhecer os festivais para onde você pretende entrar, entender que tipo de filme está circulando lá dentro. Né? E aí tudo isso também vai te ajudar a realizar essa obra, né, com mais, digamos, não sei se dá para dizer mais chances, mas enfim, um pouco mais alinhado a esse circuito que tu pretende fazer, né? Então, passa muito por isso, assim, também, né? Tu entender os festivais, planilhar esses festivais, entender quanto custa entrar nesses festivais, porque todos, né, a maioria deles tem um custo. E se não tem um custo, por exemplo, de inscrição, vai ter um custo, por exemplo, se você não... Aqui na novela a gente tem a Cíntia, ela é montadora e finalizadora, coitada, acaba ficando com essa carga, que é uma carga imensa mesmo, que é a parte técnica, né, de preparar os deliveries do festival. Se você não é montador, finalizador, você não tem essa expertise, você não sabe fazer isso, e você não previu todos esses deliveries antes de terminar, de entregar, de pagar teu montador, finalizador e encerrar contrato, você vai ter problemas, entendeu? Porque aí os festivais, cada festival pede um formato, pede uma coisa, e aí você trava. Então, assim, tudo isso é um planejamento que precisa estar sendo feito antes, né? Entender quais são os festivais, como é que você tem que entregar os filmes para eles, quais são os festivais que exigem, porque tem festival que você se inscreve, entra, ele vai lá, passa, já tem por exemplo, uma parte de difusão, assim, fugiu a palavra agora, de publicidade, que já está colocada a estrutura, por exemplo, o Festival de Gramado, né? A Cíntia fala bastante isso também, a Cíntia já teve algumas vezes lá, assim, o Festival de Gramado é um festival que tu entra e eles já têm toda uma estrutura, pelo menos uma estrutura de publicidade que teu filme circula. Outros festivais não, entendeu? Então, assim, você vai ter que dependendo do festival, você vai ter que gastar com uma boa relações públicas, uma agência de difusão, de publicidade, entende? Tipo, agora no Oscar, por exemplo, com essa qualificação que a gente teve, a gente teria que ter feito uma série de coisas que a gente não fez por duas razões. Uma delas é muito básica, a gente não tinha a informação de que a gente tinha que fazer isso, a gente não sabia que tinha que fazer isso. Entende? É uma coisa tão básica quanto informação. Ninguém ensinou, ninguém falou para nós que a gente tinha... Olha, se você um dia
for qualificado no Oscar, existe uma campanha gigante que você tem que promover para o teu filme. A gente não sabia disso. Então, quando a gente se tocou que a gente tinha que fazer isso, já, digamos, já era meio que tarde, entendeu? Porque a gente não sabia que tinha que fazer antes. Então, é uma coisa assim, é tipo, é informação mesmo. E outra questão é grana. Tipo, você precisa ter grana para... O Oscar é uma corrida bizarra, internacional, agressiva pra caramba, agressiva. A gente nunca tinha experienciado isso, né? Uma corrida de festival, assim, uma experiência assim de agressiva mesmo de colocação do filme num determinado lugar, assim. Então, foi tudo uma novidade para nós. A gente aprendeu assim na raça, no susto mesmo, e a gente fez tudo que a gente pôde. E por conta disso, acho que a gente conseguiu também colher, né? A gente conseguiu colher também uma certa difusão interessante do filme. Assim, o filme acabou circulando em alguns lugares e tal, né? Sendo difundido e tal. Mas, assim, se a gente tivesse o entendimento antes de que o negócio era agressivo, assim, também para curta-metragem, a gente tinha muito essa ideia de que é só longa que entra numa corrida. A gente sabia da corrida agressiva do longa, mas a gente não tinha essa dimensão, não entendia que isso era para todas as categorias. Uma vez que tu tem um filme qualificado no Oscar, corre, sabe? Agora eu entendi o significado da corrida do Oscar. É tipo, corre mesmo, corre. Entende? Então, assim, tudo isso parte de um lugar de também que a gente não tinha essa informação, mas a gente foi atrás e correu. Mas, assim, de entender os lugares que o filme pode estar circulando e o que significa esses lugares, entender o que significa esses lugares, né? Então, acho que, enfim, parte de um planejamento de difusão mesmo, né? Se você, eu penso que esse filme aqui meu vai dialogar com janelas, assim, um pouco mais autorais, festivais mais experimentais, ou não, quero entrar em festivais que me dê uma projeção mais internacional, mais pro lado comercial, de mercado mesmo, tipo business, entendeu? Como é o Oscar, por exemplo, que é uma celebração da indústria norte-americana. Então, tu pensa o quão agressivo é isso, né? Então, acho que, assim, a minha dica seria, antes, né? Antes de filmar, antes de pensar nesse processo de tirar o filme do papel, pensar para onde tu quer que circule, né? Para onde tu quer que vá esse filme, entender quais são as janelas, planejar isso antes, financeiramente, em termos de tempo. Então, se você, eu pretendo, sei lá, gostaria que o meu filme estreasse no Festival de Tiradentes, por exemplo, aqui no âmbito brasileiro. O Festival de Tiradentes começa em janeiro. Tem que entender que se esse festival, para ele o teu filme tá em janeiro lá, tem que participar do processo de seleção, que geralmente acontece, sei lá, uns 5 meses antes. Então, não adianta tu querer filmar em setembro. Já perdeu o prazo de inscrição. Então, é uma coisa muito óbvia, pode parecer muito óbvio isso, mas são coisas que, às vezes, a gente não se liga. A gente não se toca realmente, entendeu? E aí, às vezes, perde muitas oportunidades, assim, porque daí, se tu perde o Tiradentes desse ano e tu termina teu filme em setembro, só no setembro tu vai segurar o filme mais um ano? É uma escolha, ou não. Se eu não vou segurar, então quais são os outros festivais que eu vou entrar, né? Que eu vou tentar entrar. Então, eu acho que assim, essa questão é muito parte desse planejamento mesmo, assim, do que fazer e quanto custa, porque tudo custa bastante. Legal, obrigada. Agora minha próxima é para Emily, né, para fechar o círculozinho, assim. Eu queria saber qual que foi a cena que tu mais gostou de gravar, assim, como tua primeira experiência, assim, atuando. Eu queria saber qual que foi a cena que tu mais curtiu gravar e por quê? Eu acho que foi a cena de botar o chiclete na parede. E por quê? É por causa do significado, assim, ou só porque foi muito massa, assim, de tipo, olha, toma. Por causa do significado. Legal. E também porque foi legal. E eu também queria saber outra coisa. Qual que foi a cena que tu mais curtiu assistir daí? Porque gravar é uma coisa, né? Mas aí quando tu assiste, qual cena que tu mais gostou, assim, que tu viu e aí tu, tipo, pô, essa cena aí ficou muito legal, assim. Acho que da farmácia. Farmácia? E por que da farmácia? Por
causa do aspecto, assim, tipo, Não sei, eu acho, da tua atuação, ou foi porque... acho que a atuação. É? Gostou? Ah, que massa. E a tua cena favorita daí? O que que tu destaca do filme, assim? Eu não quis destacar, tipo, especificamente, mas eu queria destacar muito as críticas sociais que tem, que ficaram, algumas nítidas, outras ficaram de relance. Ah, legal, então. Eu não sei se mais alguém quer acrescentar mais alguma coisa. Tipo, eu sei que eu Deixa eu perguntei só, pra cada um eu quero destacar. só, eu quero só fazer uma observação, que Claro, mano. a cena da farmácia, Emily, eu adorei também, porque a atendente ali da farmácia é uma pessoa que eu admiro muito também, Adriane Canã, e eu achei ela, eu não sabia, eu não conhecia ela atuando, eu conheço ela fazendo várias coisas. A gente exibiu o Rendas do Din aqui, que é um filme que ela dirigiu e que é belíssimo, super visto aqui pelo pessoal. E nossa, tão rápido, mas ela mandou de um jeito muito legal, a atendente da farmácia, a hora que você chega ali. Gostei muito, assim, de ver uma colega que trabalha na área e que também atua. Eu achei que ela era só que nem nós, assim, de ficar mais nos bastidores. Foi uma grata surpresa. E as críticas sociais, a questão da saúde, a questão, né, enfim, todos os cortes, eu acho que tem muito isso, né, Cíntia? Todos os cortes que a gente vem vivendo no país, não estão no filme, não só as questões que dizem respeito à nossa área, e eu acho que isso está muito na fala da Ana Paula, essa questão de que como é possível que você chega com esse resultado num festival e vários outros, não Oscar apenas, o que é de um grande destaque, mas eu fico pensando, eu fiquei muito tempo imaginando o Oscar vir para o Brasil pela primeira vez pelas mãos da Novelo Filmes, seria algo que para nós teria um significado ainda maior. Ele, ele ter sido habilitado, enfim, qualificado, só reitera as questões que a gente vive aqui no Estado também, mas no país todo, a questão de que por quanto tempo a gente vai ficar passando por esses cortes todos em uma área que consegue falar da vida de todo mundo da forma como consegue, como é a arte, não para não falar só do cinema, em especial só do cinema, porque várias áreas, né, artística sofreram cortes com o governo atual. Mas o que eu acho bacana e que a gente poderia ir para um outro lugar. Então, como é possível que uma produtora de 10 anos, com o destaque que tem, com os filmes que produz, como é só o caso, fazendo um recorte muito pequeno da Novelo Filmes, e que consegue resultados extraordinários, e não estou falando só dessa qualificação, já vem fazendo resultado desde antes de abrir Novelo. Eu lembro, principalmente, eu acho que eu tenho um contato maior com a Cíntia, porque eu ainda era estudante quando a Cíntia está saindo, a Cíntia está vindo, acho que com um filme belíssimo, que a gente levou para o Fita Crepe, que era o Mulheres em Berlim, Mulheres em Munique, num projeto que foi feito com a Alemanha. Eu lembro disso, né? Não tinha novela ainda. Então, o que eu acho bacana o resultado de ter qualificado um filme e de ter tantos outros resultados, de tantas outras, de editais, de vencer editais, ou seja, para vencer o edital, quanto trabalho anterior tem de chegar a uma qualificação do Oscar, eu acho que merece, no mínimo, visibilidade desse Estado em relação aos editais, aos fomentos, e o que vocês nos trazem aqui nós estamos falando de algo muito sério, que emprega muitas pessoas, que movimenta um setor importante da economia do país e que segue com um desrespeito de todas as instâncias, né? Municipal, estadual, federal.
Até essa questão de não ter um incentivo para a difusão de filmes, isso antecede os cortes do governo Bolsonaro. A verdade é que Santa Catarina, apesar de termos aí uma luta de décadas, as gestões elas preferem ignorar a nossa existência muitas vezes, especialmente na difusão. Isso não é de agora, isso é desde que todas as experiências sempre foi uma imensa dificuldade trabalhar um filme. Antes a gente tinha até o apoio da Ancine, isso sim foi afetado no governo Bolsonaro, né? Era um apoio de participação em eventos internacionais, que conseguia, dependendo do festival, mandar cópia, pagar passagem e tudo mais. Agora, aqui no estado mesmo, até antigamente, lá atrás, meados de 2011, 12, a gente ainda conseguia alguma coisa via Franklin Cascais, trocando por oficina, por palestra, mas há muitos anos isso não existe. Franklin Cascais seria do município, né? No estado, assim, muitas negativas, inclusive o próprio baile, mesmo sendo, né, fruto de edital estadual, assim, a gente, para ir para Cartagena, que foi o festival que qualificou o filme, a gente não conseguiu apoio nenhum. Inclusive, carta para conseguir apoio foi negada da própria instituição. Então, é grave, assim, confesso que a gente, muitas vezes, assim, dá vontade de ir embora, porque é incrível o desprezo que se tem por quem está fazendo trabalho aqui. E muitas vezes somos mais reconhecidas fora do estado do que dentro. Então, isso é algo importante de se dizer. Às vezes, né, fica pensando, é melhor não falar mal do governo ou das gestões, etc., mas eu acho que as instituições elas deveriam fazer o seu trabalho, que é o de fomento, de prover os recursos, de gestão, sabe? Aí a gente recebe muita negativa, mas isso a instituição tal não pode fazer, isso não está na lei, isso... Gente, gestão é gerir, é dar um jeito, é ver que aquilo precisa de uma atenção e resolver, viabilizar, né? A gente estar indo, só o fato de estar indo para Cartagena, eu sentei em Cartagena com gente da Rio Filme, com secretária de Cultura de Niterói. Cadê Santa Catarina? Cadê Florianópolis? Isso aí é coisa de gestão pegar e falar, nossa, as gurias estão com curta em Cartagena, a gente avisou todo mundo, tá? Isso aí era de aproveitar a oportunidade, não só viabilizar a ida, mas ir alguém junto do Estado, estar lá, difundir o nosso cinema. Então, assim, não tem só a ver com o governo Bolsonaro, agravou, mas aqui a gente enfrenta décadas e décadas de diminuição do nosso ofício, e é uma grande perda, porque o audiovisual é um excelente parceiro da retomada da economia. E é bom que quem está em gestão pública agora abra os olhos para isso, porque no momento em que precisamos gerar emprego e difundir, enfim, recuperar um pouco da imagem que está muito desgastada, nossa, do país e tudo mais, o cinema é um parceiro muito interessante, estratégico, sempre foi. Então, tem essa questão, assim, Bolsonaro agravou, mas a gente já enfrenta muita gestão descomprometida com a real finalidade das instituições nas quais estão. Então, meninas, eu quero fazer aqui mais uma vez. Eu sempre falo com muito orgulho e quero reiterar isso. É um orgulho para a gente estar aqui com vocês mais uma vez, com a Novelo Filmes, agradecendo a presença da Emily, da Ana Paula, tua, Cíntia, parabenizar por todos os resultados. Vocês têm, talvez agora 11 anos, não sei se completaram 11, enfim, né? Mas nessa comemoração de 10 anos, uma produtora que com tão pouco tempo de trabalho, ou seja, um trabalho diário, incansável, de toda a luta que tem atrás de vocês, dá para ver no rosto aqui. O semblante da Cíntia não nega, principalmente o semblante da Cíntia. O quanto
quanto mais as pessoas precisam lutar para fazer algo que é importante para todo mundo, por favor. Então, para que seja reconhecido, e a gente, com muito carinho e em nome do curso, posso falar em nome do curso de cinema da Unisul, dos estudantes, da equipe de professores, do qual nós todos aqui fazemos parte, o orgulho que nos dá de tudo que vocês têm feito e apresentado. Os filmes são belíssimos, um mais lindo que o outro. Eu sou fã. Então, parabéns mais uma vez. E a gente reabre aqui as nossas sessões da melhor maneira possível com o filme Baile. Muito obrigada, tá? Obrigada, Mara. Para a gente também aqui é um orgulho, só registrando também, porque, assim, e uma alegria também estar podendo, né, fazer essa devolutiva para o curso, porque, afinal de contas, a Novelo só existe por conta do curso de cinema da Unisul, né? Se a gente não tivesse entrado lá em 2004 no curso de cinema, a Novelo não existiria, existiriam outras coisas, possivelmente, mas isso que a gente tem, que a gente constrói aqui, não existiria. Né? A Novelo hoje ela é fruto de um encontro entre três alunas do curso de cinema que entraram no ano de 2004 aí na faculdade, com muitos sonhos, muitas sem entender muito das coisas, mas com muita vontade, muitos sonhos, assim. E então também para nós tudo que o curso chama, né, ou oportunidades da gente estar dialogando, para nós também é muito importante, assim, eu tenho falando por mim, mas eu sei que eu falo pelas gurias também, porque para nós é muito especial esse poder estar trocando, né, com esse ambiente que fez com que a gente hoje tivesse a nossa produtora, né, possibilitou esse encontro, assim. Então, para nós também é muito gratificante, assim, poder ainda estar fazendo esses diálogos e devolutivos com o curso. E sempre atendendo de uma forma muito generosa. Eu agradeço muito, tá? Então, Obrigada. parabéns a vocês. O público vai ter um presente agora com esse filme. Emily, parabéns pelo trabalho. Obrigada por estar aqui. Ana Paula, Cíntia. Bruninha, vamos nós aqui. Diga. Vamos nós agora desejando a todos uma excelente sessão. Boa noite Tchau, a todos. Muito obrigada pela presença. Tenha uma excelente sessão.